Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Queria começar desejando a todos um feliz ano 2017, que seja um ano de muita paz, de muita alegria e de muito conforto e crescimento no Senhor. Amém? Nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre um tema que tem sido muito falado no ano 2016, e nós vemos que isso traz também um grande ensinamento para nós. Né? O tema vai ser Não Aguento Mais. Não aguento mais. E o título é A Paciência. Né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre Tiago, capítulo 5. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Tiago, capítulo 5. A partir do versículo 7. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. Nos diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Nós começamos o ano de 2017 com muitas esperanças. Realmente esperamos que seja um ano melhor do que foi o ano de 2016. Porque o ano de 2016 foi um ano onde realmente passamos por várias dificuldades, por várias provações, por várias necessidades, e por muitas vezes a nossa paciência foi levada ao limite. E por muitas outras vezes, nós chegamos ao ponto de dizer, não aguento mais. E nós vemos que muitas pessoas têm passado pelas mesmas situações. Um estresse ao limite. A paciência estourou. Ao ponto de, se alguém chamar a pessoa de bonito, ela parte para a briga. Nós vemos que isso tem sido o cotidiano do brasileiro nos últimos tempos. A falta de paciência. Paciência no limite. E são muitos os motivos que realmente fizeram com que nós, os brasileiros, perdêssemos a paciência. Entre elas estão a política, uma estabilidade política onde passamos, a estabilidade da economia brasileira, aonde fez com que muitas pessoas perdessem os seus empregos. E com a perda dos empregos também, então, essas pessoas perdem o seu sustento, perdem o seu poder de compra, onde elas não podem, então, estar sustentando as suas famílias. E realmente a falta de dinheiro é algo que te faz você perder a paciência. Porque você não consegue pagar ou quitar as suas dívidas, e isso vai te levando ao seu limite. E realmente o que nos chama a atenção neste ano de 2016 é que realmente muitas pessoas chegaram ao ponto de dizer, não aguento mais, eu estou no meu limite.
eu não tenho mais paciência para tolerar isso. Eu não tenho mais paciência para tolerar tanta corrupção. Não tenho mais paciência para tolerar um trânsito caótico. Eu não tenho mais paciência para tolerar as pessoas. Não temos mais tempo, e com essa falta de tempo também acaba a paciência. Tiago, irmão de Jesus, ele escreve esta carta geral para os irmãos que estão passando por sérias dificuldades, estão passando sérias necessidades. Esses irmãos estão sofrendo perseguição, uma perseguição que se inicia com a morte de Estevão. Então, houve a dispersão da igreja. Desde então, esses irmãos são perseguidos, a princípio pelos judeus e mais tarde pelos romanos. E esses homens, então, eles estão dispersos por toda a Ásia, Capadócia, por todo o Mediterrâneo. E esses homens, eles estão passando por várias dificuldades, porque são cristãos e são perseguidos. Muitos trabalham e não recebem os seus salários, outros têm os seus bens confiscados, outros são maltratados, e realmente a paciência desses homens tem sido testada, porque muitos deles poderiam e teriam razão para isso, de estarem agindo com o pensamento de vingança, de querer dar o troco, de querer agir da maneira que as pessoas estavam agindo para com eles. Mas Tiago escreve essa carta para eles, exortando eles para ter paciência, falando para que eles se mantenham firmes, que eles realmente então não revidem as provocações, mas que aceitem tudo aquilo que está acontecendo com eles como uma prova de Deus, algo que está fazendo com que eles sejam fortalecidos, com que a paciência deles realmente esteja sendo fortalecida. Esses homens tinham todo o motivo para chegar e dizer: chega, não aguento mais. Para mim, eu estou no meu limite. Eu não quero mais passar por isso. Nós vemos que esses homens, eles são perseguidos por várias situações. Eles, primeiro, são perseguidos porque são cristãos. Depois, são perseguidos por Roma, porque eles não se dobram ao seu imperador, o César. E esses homens, então, eles estão anunciando um novo Senhor. Eles estão anunciando Cristo como o Senhor das suas vidas. E para os romanos, o Senhor era o César, o Quírios. Ele era Senhor. E então esses homens eram considerados como maus cidadãos. Então eles não eram boas pessoas, porque eles não se dobravam a César. E não eram bem vistos pelos romanos. Também eles eram acusados de serem canibais, porque eles se reuniam para comer o corpo e tomar o sangue de Cristo. Então eles eram considerados canibais e por isso também eles eram perseguidos. Mas o que é interessante é que Tiago, ele sabe de tudo isso que esses irmãos estão passando, por todas as suas dificuldades, por todas as suas necessidades. E ele começa escrevendo a sua carta no capítulo 1, dizendo da seguinte maneira: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias aprovações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É difícil chegar a um consenso de como ser alegre nessas dificuldades, nessas situações onde esses irmãos estão passando. Como ser alegres? Mas o que Tiago está passando para eles é que eles devem perseverar. Perseverar é continuar a servir a Deus quando tudo dá errado. Quando as coisas estão bem, quando tudo vai bem, quando a sua finança está bem equilibrada, quando a sua família tem saúde, quando não existe dificuldade alguma, é muito fácil servir a Deus. É muito fácil dizer eu sou cristão e eu sigo Jesus. Mas é na hora de dificuldade, é onde você está passando por necessidades, aonde as provações estão vindo, aonde o seu limite está sendo testado. É nesta hora que você realmente demonstra quem você é.
se você é realmente um cristão, você vai perseverar. É isso que Tiago está exortando esses irmãos, que eles devem perseverar, que eles devem continuar firmes na fé a qual eles estão defendendo, que eles devem continuar anunciando a Cristo, que eles devem continuar tendo as mesmas práticas, exercitando a sua paciência. Paciência e perseverança são virtudes cristãs imprescindíveis aos que guardam a volta de Cristo. Esses irmãos, eles estão passando por todas essas dificuldades, eles estão sendo perseguidos, e eles aguardam a volta de Cristo. E eles esperam que essa volta seja iminente, seja aquela hora, naquele momento, porque eles não aguentam mais sofrer. Mas o que é interessante é que Tiago vem falando para eles perseverar. Eles devem perseverar até o fim, porque a esperança desses homens tem que estar viva, porque eles continuavam a esperar a volta de Cristo. E da mesma maneira que eles esperavam, nós continuamos esperando a volta de Cristo. E nisso nós perseveramos, nisso nós esperamos, e esperamos com paciência. São nesses momentos que nós exercitamos a nossa confiança em Deus, exercitamos a nossa paciência, porque somos provados todos os dias. Nós esperamos que as coisas melhorem, que os dias sejam melhores. Mas e se não forem? Se as dificuldades continuarem? Se nós continuarmos sendo pressionados por todas as condições, por todas as situações políticas e econômicas que existem no nosso país? Nós devemos perseverar, devemos continuar exercitando a nossa paciência, porque isso é uma virtude que nós temos que exercitar em nossas vidas, porque nós aguardamos a volta de Cristo. Tiago, ele traz como advertência a necessidade de sermos pacientes. Ele vai falar: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda, espera o fruto precioso da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Ele está trazendo um exemplo bem típico daquele povo, típico da Palestina, onde o agricultor ele trabalha a terra, mas ele trabalha com paciência. Ele trabalha sabendo que ele depende totalmente de Deus. Ele ara a terra, ele cuida, ele semeia, mas ele sabe que ele depende de Deus para que a chuva chegue no tempo certo, para que a semente germine, que essa semente se torne uma planta, ela cresça, ela dê frutos, e que a chuva venha no tempo certo do fruto, para que esse fruto, então, ele seja granado, para que ele possa, então, estar alcançando o momento correto da sua colheita, o seu amadurecimento. Nós vemos que isso era um exercício da paciência, é um exemplo de alguém que realmente aguarda com paciência e confiança em Deus. Ele confia que Deus vai fazer as coisas tudo ao seu devido tempo. E é exatamente esse exemplo que Tiago está explicando para esses irmãos, para que eles possam estar esperando as chuvas, que nem sempre vinham no tempo certo, mas eles deveriam agora estar esperando a volta de Cristo, sem saber quando seria, mas eles deveriam esperar com paciência. Davi vai dizer no Salmo 137, 7, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Aquele que desenvolve a paciência em seu caráter, descansa em Deus e não inveja os ímpios. Ser paciente é ser capaz de suportar as dificuldades e as tristezas com alegria no coração. É saber que passamos por necessidades, passamos por dificuldades, mas nós devemos ter no nosso coração a esperança de que tudo isso será passageiro, que Cristo voltará e acabará com todo o nosso sofrimento. Se o ímpio vai bem, se parece que as finanças deles vão bem, parece que o ímpio prospera, Davi vai falar que nós não devemos invejá-los, porque Cristo nos dá aquilo que precisamos.
Nós não devemos estar preocupados com aqueles que estão maquinando o mal. Nós devemos estar exercitando a paciência em nosso caráter, exercitando a paciência em nossa vida, porque isso é uma virtude. E sermos pacientes nos traz alguns benefícios. Esses benefícios nós temos que entender o porquê. Primeiro, ele nos traz fortalecimento ao nosso coração. No versículo 8 ele vai dizer: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. O sofrimento pode ser causado por diversos fatores. A perseguição religiosa, inveja, discussões, inimizades, perca de emprego, morte de alguém da família e até mesmo por sofrimento alheio. Porém, uma coisa é certa: ninguém passa por essa vida sem ter momentos de sofrimento. Todos, em algum certo momento, passamos por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de provação. Jesus, certa vez, conversando com seus discípulos, ele diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala que no mundo nós teremos aflições. Ele não está nos prometendo uma vida sem dificuldades, uma vida sem problemas. Mas ele está dizendo que nós teremos aflições. E não são poucas as aflições que nós passamos. Mas ele fala que nele nós encontramos paz. Ele fala: em mim tenhais paz. Ele fala porque nós devemos buscar nele o nosso consolo, o nosso conforto. Ele fala que o mundo teremos muitas aflições, mas ele nos dá um exemplo. Ele fala: tereis bom ânimo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, eu vos ensino como vencer o mundo. Venham a mim, eu carrego os seus fardos pesados. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu fardo é leve, é manso. É isso que Cristo vem dizendo para nós. Ele vem nos ensinando como passarmos pelas aflições do mundo. Como nós podemos encontrar a paz em Cristo, para que nós possamos ter os nossos momentos de aflições, mas passarmos com paciência, suportar tudo isso com paciência. Sabemos que o sofrimento faz com que analisemos o modo de vida ao qual nós estamos vivendo. Porque muitas vezes, quando passamos por dificuldades, faz com que nós paramos e façamos uma reflexão sobre nossas vidas. Aquilo que estamos vivendo, o que estamos passando, o porquê estamos passando por uma dificuldade, o que Cristo está querendo nos ensinar com aquela aflição, ou com aquela provação, ou com a dificuldade que passamos. Mas nós sabemos que tudo isso funciona como um estimulante, um estimulador para nós continuarmos perseverantes. Uma planta nova submetida a intensos ventos desenvolve fortes raízes. Ela vai aprofundando suas raízes para ela ficar firme, para que os ventos não arranquem. Sabemos que carregar peso, quando nós nos exercitamos e carregamos ou levantamos algum tipo de peso, faz com que os nossos ossos se fortaleçam. E que nós não soframos, então, com osteoporose. Mas se nós não exercitarmos os nossos corpos, não levantamos peso algum, levemos uma vida ociosa, não nos alimentamos direito, sabemos que provavelmente teremos as consequências disso no futuro. Da mesma maneira, o sofrimento que nós passamos nos treina e nos deixa fortes ao ponto de nós exercitarmos a nossa paciência
E quando nós a exercitamos nessas dificuldades, nós fortalecemos o nosso coração. Porque nós começamos a entender que as dificuldades, elas fazem com que nós aprendemos mais. Com que nós nos tornemos pessoas experientes, pessoas experimentadas no mundo. Quando nós passamos por uma adversidade, lá na frente, quando nós encararmos outra dificuldade, nós já seremos mais fortes para passar por ela. Teremos uma paciência ainda maior para então estar passando. Muitos exemplos bíblicos nos revelam que o caminho que nos leva a Cristo tem uma cruz. Jesus vai falar em Mateus 10:38, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus, ele está nos chamando a atenção para a cruz a qual nós carregamos. A cruz do sofrimento. Faz parte da nossa vida nós carregarmos essa cruz. Nós devemos tomar a nossa cruz todos os dias e carregarmos e seguirmos a Cristo. O caminho que nos leva a Cristo tem uma cruz para nós passarmos. Para nós alcançarmos as nossas metas e os nossos objetivos, nós temos que buscar com todas as nossas forças. Nós temos que colocar os objetivos em ordem. E nós sabemos que muitas vezes, se nós não buscarmos o auxílio de Deus para atingir as nossas metas, para atingir os nossos objetivos, nós não conseguimos. Porém, nós temos que entender que Deus, ele nos ajuda na nossa jornada. Ele nos fortalece. Porém, nunca conquistaremos o triunfo sem sabermos esperar a hora correta. Se nós querermos tudo ao nosso tempo, porque assim nós somos doutrinados, que as coisas aconteçam no agora, as coisas aconteçam no já. Muitas vezes nós não temos paciência de esperar as coisas. Nós não queremos esperar. As coisas acontecem rápido demais. Os dias de 24 horas já são poucas. Deveriam ser de 30. Mas quando for de 30 já não dá tempo. Porque muitas vezes nós não administramos o nosso tempo. Não sabemos esperar em Deus. Não sabemos confiar e esperar pacientemente o tempo correto. Queremos que o nosso tempo seja o tempo correto. Mas o tempo correto é o tempo de Deus. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 5, 3-4, que também nos gloriamos nas tribulações, que nós devemos nos gloriarmos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. O que é interessante é que muitas vezes nós ouvimos as pessoas fazer a seguinte oração para Deus: Senhor, dá-me paciência. Estou sem paciência, dá-me paciência, Senhor. Aí vem a provação, aí vem a luta. Ô Senhor, eu não quero luta, eu quero paciência. Mas como que você vai exercitar a sua paciência se não vier as dificuldades? São nas horas das lutas, nas dificuldades, é que nós exercitamos essa paciência. Paulo está dizendo isso. Ele fala que nós devemos nos gloriar nas nossas tribulações, porque são nelas que nós aprendemos a produzir a paciência. E a paciência é algo fundamental. Ele diz que a paciência, ela traz a experiência. E a experiência traz a esperança. Se nós não tivermos a paciência para adquirirmos a experiência, nós não conseguiremos ter a esperança em Cristo. Não conseguiremos ter a esperança da volta de Cristo, porque não teremos paciência para aguardar. Não teremos experiências nas tribulações, porque sabemos que passaremos por elas.
Mas nós precisamos de paciência para nós podermos aguardar a volta de Cristo, amadurecendo, sendo experimentados todos os dias e mantendo viva a esperança da volta do Senhor. Que nós não sabemos quando é. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser na nossa geração, pode ser na próxima. Nós não sabemos quando, mas nós temos que esperar com paciência. Mas esse esperar não pode ser algo que nos leve a relaxar. Ah, não, Cristo não vai voltar hoje. Tem tempo. Eu posso viver a minha vida tranquila, relaxadamente, porque vai dar tempo. Como não sabeis nem o dia nem a hora, nós devemos perseverar, devemos nos manter firmes. A paciência é a característica natural de quem vive em paz, tanto consigo mesmo quanto com o próximo. Se nós não temos paz uns com os outros, nós não temos paciência. Porque nós não temos paciência porque nós não conseguimos entender o nosso próximo. A paz, ela é conquistada na perspectiva de um futuro que muitas vezes está distante. Por isso é necessário que nós exercitamos a nossa paciência. Porque é uma perspectiva de futuro, é uma semeadura, é um plantio, é uma semente lançada na terra. Eu achei muito interessante uma mensagem que veio no WhatsApp da família a respeito da tamareira. De quem planta tâmara não come tâmara. Porque ela demora de 100 a 200 anos para produzir. E que um jovem pergunta para um senhor que está plantando a tâmara, fala assim, por que o senhor está plantando se o senhor não vai colher? Ele fala, se todos nós pensássemos assim, ninguém comeria tâmara. Porque os frutos que nós plantamos, a semente que plantamos, talvez nem sejamos nós que iremos colher. Mas nós plantamos com paciência, esperando a colheita certa. Se nós não colhermos, alguém vai colher no futuro. Versículo 9 vai falar para que nós não nos tornemos queixosos uns dos outros. Nós devemos ter paciência. Ele vai falar, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Nós temos que entender que quando nós se relacionamos com pessoas, na busca de grandes, de duradouras, de crescentes e saudáveis relacionamentos, a primeira coisa que nós devemos ter é paciência. Há 5 fatores que fazem com que você entenda as diferenças pessoais e se identifique com aquilo que Deus te moldou. O primeiro deles é o dons espirituais, as habilidades especiais que Deus lhe deu para servi-lo e estabelecer relações com Ele. A Bíblia vai nos dizer que nem todos temos o mesmo dom. Alguns têm uns tipos de dom, outros têm outro. Nem todos são iguais. E nós precisamos entender isso para que nós possamos pacientemente entender o nosso próximo. O seu coração. Nós somos motivados de formas diferentes. Temos interesses diversos. Coisas que motivam vocês não motivam a mim e vice-versa. Nós temos que entender isso no nosso próximo. Que as motivações que levam a uma pessoa a fazer tal coisa não vai me levar a fazer a mesma coisa. Vai me levar a fazer outra. E se não existir a paciência para entender, nós não vamos conseguir desenvolver um relacionamento. As habilidades. Temos diferentes habilidades e talentos naturais. E capacidades. Tem uns mais capazes do que outros. Tem uns que têm habilidades com as mãos. Tem outros que têm uma habilidade de memorizar muito fácil. Tem uma mobilidade
prestar atenção nas coisas, de fazer. Habilidades diferentes, talentos naturais. Mas nem todos têm os mesmos. Nem todos são iguais. Personalidade. Todos nós temos personalidades diferentes. Percepções e valores. Pessoas tímidas e outras salientes. As que gostam de rotina, as que gostam de variar. As que são introvertidas e as que são extrovertidas. Nós precisamos entender isso. Precisamos compreender essas coisas para que esses relacionamentos realmente se tornem relacionamentos saudáveis. E isso exige paciência. A paciência faz com que nós realmente desenvolvamos esses relacionamentos. E que sejam relacionamentos duradouros. Experiências. Todos nós temos origens diferentes, necessidades. Todos nós somos diferentes e por sermos diferentes, realmente necessitamos ser pacientes. Ser paciente é compreender o motivo de vida de cada um. Entender que o ser humano é totalmente diferente, pensa de maneira diferente. Mesmo um casal que vive junto tem pensamentos diferentes. Tem maneiras diferentes de fazer as coisas. E eles precisam ter paciência um com o outro para desenvolver intimidade e relacionamento. Quando nós olhamos para toda a humanidade, são milhões de pessoas. E Deus desenvolve relacionamento com cada um. Porque Ele conhece cada um. Ele compreende cada um. Nas suas falhas, nas suas dificuldades, nas suas necessidades, nas suas experiências, na sua falta de experiência, no seu conhecimento, na sua falta de conhecimento. Por sermos diferentes e não igual, surgem muitos maus entendidos. Porque a pessoa espera que ela tenha a mesma reação. E a pessoa não tem. Acaba surgindo um mal entendido. Esses maus entendidos acabam, muitas vezes, fazendo com que as pessoas julguem uns aos outros. E Tiago vem falando para esses irmãos não julgarem uns aos outros. Porque eles precisam ter paciência um com o outro. Porque se eles estiverem julgando alguém na sua habilidade, ou naquilo que os motiva, ou naquilo que os diferencia, eles têm que lembrar que o juiz está à porta. A volta de Cristo é iminente. E cada um será cobrado daquilo que fizer, daquilo que falar, daquilo que julgar. A Bíblia diz que com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. E talvez a nossa medida seja um pouco desproporcional. Então, por isso, nós não devemos julgar ninguém. Não devemos medir as pessoas. Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, dizendo: rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos, e sejais pacientes para com todos. Ele não fala para ser pacientes com alguns. Ele fala, sejam pacientes com todos. Porque ele sabe que cada um de nós precisa ser paciente com o outro. Nós necessitamos disso. Nós precisamos disso. Quando nós perdemos a nossa paciência, isso terá consequências. E nem sempre as consequências podem ser corrigidas. Então nós devemos cuidar daquilo que nós fazemos, cuidar daquilo que falamos, para que nós realmente não sejamos condenados por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos. Devemos ser pacientes com todos, esperar ser compreendidos por todos e compreender a todos. Ter paciência nos torna exemplo. Exemplo diante das pessoas
a curto e a longo prazo, porque demonstra em quem realmente nós confiamos. Estamos às quartas-feiras fazendo exposições sobre os heróis da fé. Homens que se tornaram expoentes, que se tornaram ícones, referências para outras pessoas. Homens que são referências para nós ainda hoje. São homens que se tornaram referência e exemplo a longo prazo e outros a curto prazo. E realmente isso nos leva a refletir o que estamos fazendo com as nossas vidas. Se nós realmente somos exemplos, o aqui e agora, ou se realmente somos exemplos a futuro, a ponto de alguém lembrar de nós quando nós não estivermos mais aqui. Mas que lembre de nós como um exemplo de bondade, um exemplo de pessoa que exercitou a sua paciência, um exemplo de alguém que soube compreender o seu próximo, entender as pessoas que estavam ao seu lado. E não de alguém que tinha o pavio curto. Alguém que não compreendia o seu próximo. Porque também nós temos referência assim. Mas qual referência nós queremos ser? Qual o exemplo que nós queremos? A Bíblia está cheia de bons exemplos no Antigo e no Novo Testamento. Pessoas que são referências para nós. E que nós devemos buscar ser referências também iguais para a próxima geração. Aceite uns aos outros da mesma forma que são, da mesma forma que Cristo nos aceita. Romanos 15:7 vai dizer, aceite uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Seja a atitude de cada um de nós, a mesma atitude de Cristo, que pacientemente nos ensina, nos instrui todos os dias. Não é natural para nós sermos pacientes. Não é natural para nós termos paciência com todos. É preciso o poder do Espírito Santo em nós, para exercitar essa paciência, para aumentar essa paciência em nós, para nos capacitar a entender o nosso próximo, para nos capacitar a ter paciência diante das dificuldades da vida. Muitas coisas nos levam a refletir. Este ano que se inicia, nós vamos nos deparar com várias dificuldades, com várias situações de confronto. E como nós iremos reagir? Qual será a nossa atitude? Seremos pacientes diante dessas afrontas, desses confrontos pessoais? Como você pode ser paciente com todos? De que maneira que você pode exercitar essa paciência? Tendo a mesma atitude de Cristo. Somente com Cristo ao nosso lado, somente com Cristo sendo o nosso exemplo, é que nós conseguiremos exercitar essa paciência. Que nós conseguiremos passar por todas essas dificuldades. Ele é o maior exemplo a ser seguido. Ele é o maior exemplo de paciência, de entender e compreender o próximo, porque Ele nos compreendeu. Ele teve paciência com cada um de nós. E por último, a paciência nos torna felizes. Versículo 11 vai dizer, eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Nós temos bons exemplos para seguirmos. E nós realmente confiarmos e não chegarmos ao ponto de dizermos, não aguento mais. Mas a paciência nos torna felizes. Diz que bem-aventurado. Tiago diz, felizes são os que perseveram.
é a aprovação, é a recompensa objetiva inalterável de Deus. É a esperança com paciência. Da mesma forma que Deus recompensou a fidelidade dos profetas no Antigo Testamento, Deus não desamparou nenhum deles, mas deu força para eles passarem por todas as suas dificuldades. Eles não passaram somente alguns momentos de dificuldades, mas eles tiveram uma vida inteira de provação, mas foram fiéis a Deus. Esperaram pacientemente aquilo que Deus tinha reservado para eles. Temos motivos para nos alegrar em Deus, porque sabemos que Ele é fiel. Sabemos que Ele permanece fiel a todo momento, por mais que nós não sejamos fiéis a Ele. Ele continua sendo fiel a nós. Os dias que virão não serão melhores dos que já passaram. Deus não nos promete melhores dias, mas Ele fala que nós continuaremos passando por aflições aqui na terra. Somente quando Ele voltar, então Ele tirará de nós todas as lágrimas, toda a dor. Então realmente seremos jubilosos. Nós podemos entender que a paciência faz com que nós nos aproximemos cada vez mais de Cristo. E quando nós exercitamos, nós podemos ajudar muitas pessoas. Quando elas chegarem ao seu limite, quando elas estiverem chegando para você e falando assim, eu não aguento mais, eu não suporto mais tanta dificuldade, eu não suporto mais tanta necessidade, é cobrança no trabalho, é falta de dinheiro, é as contas que estão chegando, é isso, é aquilo outro. Você pode, com paciência, ajudar essa pessoa. Explicar para ela de que maneira que você conseguiu passar por todas as dificuldades, por todas as provações, por todas as tribulações. Nós devemos sempre nos lembrar daquilo que Paulo fala. Em Romanos 8:23 ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. As dificuldades, as tribulações, as necessidades que passamos, todas elas cooperam para o nosso bem. E com isso nós devemos glorificar o nome de Deus. Não somente nos momentos bons, mas em todos os momentos, em todas as adversidades, em todas as dificuldades. Que o nosso estilo de vida, que a nossa maneira de viver glorifique o nome de Deus. Que nós nos tornemos referência para as pessoas que estão nos observando. O trabalho muitas vezes realmente nos tira a paciência, nos leva ao limite, mas são nesses momentos que nós devemos manter a calma, manter a paciência e demonstrar que Cristo habita em nossas vidas. Outra coisa que muitas vezes testa realmente a nossa paciência é o trânsito. O trânsito é difícil, mas nós devemos nos lembrar que nós somos exemplos para as pessoas que estão conosco. Eu comecei a me policiar um bom tempo no trânsito, porque realmente eu me estressava muito no trânsito. E eu comecei a ver que o meu filho, quando estava comigo, tinha algumas atitudes parecidas. Se alguém fechava, o cara está fechando aí. Eu comecei a falar assim, poxa vida, eu não estou sendo um bom exemplo nisso. Eu não posso mais fazer isso. E realmente eu tenho mudado nisso. Eu tenho agido com paciência. E realmente isso tem refletido. Porque hoje eles mesmos falam assim, olha pai, o senhor está diferente.
Não está mais brigando tanto no trânsito. Porque nós temos que realmente sermos referência para as pessoas que estão nos observando. É isso que Cristo espera de nós. Que nós sejamos alguém que as pessoas olhem e vejam como uma pessoa que tem algo a oferecer, mas algo de bom. E a paciência faz com que nós sejamos esse exemplo. E se nós queremos ajudar alguém, se queremos ensinar alguém, nós devemos fazer isso com paciência, exercitando a paciência todos os dias. Esses homens morreram tendo as suas dificuldades. A perseguição não acabou nos dias de vida deles. Sabemos pela história da igreja que a perseguição prosseguiu por muitos anos. Mas eles guardaram sua fé. Eles esperaram pacientemente a volta de Cristo. Pode ser que Cristo não volte antes de nós morrermos. Mas nós temos a certeza que quando nós morrermos, nós nos encontraremos com Ele. Nós devemos guardar na nossa mente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que isso seja um lema em nossa vida. Que eu não aguento mais não faça parte mais das nossas vidas. Que não faça parte do nosso dia a dia. Nós nos lembremos que Cristo está ao nosso lado. E que Ele disse, não temas. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E nele nós somos mais que vencedores. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos colocar de pé, vamos orar.